Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. É muito bom estarmos juntos para meditar a palavra de Deus. Dia 5 de abril, quero meditar com você João capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também. Tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, Jesus, no seu diálogo com estes homens difíceis que querem matá-lo, que querem prendê-lo, olha que forte isso. Eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Homens que estão sendo guiados. E vejam, falam que Jesus está possuído por um demônio. Agora sabemos que tens um demônio. Não, na verdade são vocês que estão endemoniados com esse fechamento. É assim. Preste atenção. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Esta é a palavra de Jesus para você. Se você guardar a palavra de Jesus, você jamais verá a morte. Jesus está falando de que morte, minha gente? Com certeza Jesus não está falando de uma morte física. Porque todos morrem. Todos vão morrer. Então Jesus não está falando assim, ó, se você guardar a minha palavra, você nunca vai morrer neste mundo. Não, não é morte, não é de morte física que ele está falando. Ele está falando da segunda morte, que é a pior. Gente, a primeira morte, ela é necessária. Eu sei que a gente não gosta de morte, ninguém quer que o outro morra, ninguém quer morrer, mas a morte é necessária, porque nós não nascemos para este mundo. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. As pessoas até hoje não entenderam esta verdade. Você não nasceu para este mundo. Deus não nos fez para ficarmos aqui. Não, isso aqui é uma passagem. Então o que importa? O que importa é o que vai acontecer depois daqui. Porque você vai viver quantos anos? 80, 90, 100? Alguns vão chegar a 120 anos, vai? Pouquíssimas pessoas, mas olha o tempo como é curto. Então o que importa? O que importa é o que a gente vai viver depois daqui. E aí Jesus está falando, se você guardar minha palavra, jamais verá a morte. Para que Jesus morre na cruz por nós? Para nos livrar da primeira morte? Não, Jesus morreu na cruz por nós e a gente continua morrendo. Agora Jesus morreu na cruz por nós, para nos livrar da segunda morte. Isto é poderoso. Com Jesus morrendo na cruz por nós e ressuscitando, a porta do paraíso foi aberta, aquela mesma porta que Adão e Eva tinham fechado, porque eles foram expulsos do paraíso. Agora Cristo vem e abre de novo a porta do paraíso para nós, nos livrando da segunda morte. Então veja, é simples. O que eu preciso fazer para não morrer eternamente? Guardar a palavra de Cristo, viver os ensinamentos de Cristo.
Guardar os mandamentos de Cristo. E isso significa que eu não posso viver o que o mundo quer que eu viva, porque o mundo não quer viver os mandamentos. O mundo não vive os mandamentos de Deus. Então, filho e filha, você tem que abrir sua Bíblia, você tem que abrir sua palavra e viver tudo que está aqui. Para ir para o céu, para ir para a vida eterna, para não morrer, é só viver essa palavra? É só viver essa palavra. Só que o problema é que essa palavra tem coisas difíceis de serem vividas. Por exemplo, ela pede para você perdoar todas as pessoas que te fizerem mal. Ela, por exemplo, diz que você não pode ter sexo fora do casamento, está aqui. Ela diz que se uma pessoa casou uma vez, ela não pode se unir a outra pessoa, porque senão vai estar em adultério. Está aqui. Esta palavra diz que o relacionamento que Deus aprova só pode ser feito entre um homem e uma mulher. Homem com homem não, mulher com mulher não. Está aqui, está aqui. Eu tô falando algumas coisas, mas aqui está cheio de verdades. Não quer morrer? Guarde a palavra dele. Quer se salvar? Guarde a palavra dele. Agora, não quer viver esta palavra? Não quer? Então você vai você vai morrer. Quem guardar a palavra, jamais vai ver a morte. Quem não quer guardar a palavra, verá a morte. Se você morresse hoje, você se livraria da morte? Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que vai valer, o estado que você morre, é o que vai definir o seu julgamento. Se você morreu em estado de guardar a palavra, você jamais verá a morte. Agora, se você morrer no pecado mortal, ou seja, consciente que eu não quis obedecer essa palavra, eu tive a oportunidade, eu conheci a palavra, mas eu não quis vivê-la, e você morre nesse estado. Meu irmão e minha irmã, quanta gente aí conhece a palavra. De fato a palavra diz que eu preciso casar, mas eu até hoje eu não quero casar. Não sei o que. O outro, eu sei que não pode fazer sexo fora do casamento, mas eu continuo fazendo. Ora, meu irmão, se você morrer assim, conhece, mas não quer viver? Eu sabia que eu tinha que perdoar, mas não estou a fim de perdoar essa pessoa. Ora, se você morrer assim, sem guardar a palavra, você está arriscando a sua vida. Se você morresse hoje, para onde você iria, meu irmão? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.